Agora abra comigo aí para essa breve reflexão, Mateus 18, de 1 a 6. Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 1 a 6. E como o pastor Mauro disse, nós não costumamos ter tanta informação assim, mas como é o dia da comunicação, nós começamos a falar, nem parecia que teríamos uma palavra. É uma reflexão. Eu não chamo o que eu vou falar para vocês de um sermão, eu chamo de uma reflexão. Mateus 18, de 1 a 6. Olha aí para a sua Bíblia, leio na versão século 21, que diz assim. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor se lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Queira Deus abençoar a sua palavra. David Wilkerson foi um pastor que ficou conhecido por seu estrondoso ministério entre as gangues do Brooklyn, em Nova York. O seu trabalho alcançou enorme projeção mundial, sobretudo com um livro que ele escreveu, cujo título inicial era Entre a Cruz e o Punhal. Depois eles resolveram simplificá-lo e ele foi editado com o nome A Cruz e o Punhal, que na década de 70 vendeu 18 milhões de exemplares. Nesse livro, ele relatava a dolorida realidade de pessoas viciadas em drogas. E como alguns daqueles muitos jovens foram libertos das drogas pela oração e, consequentemente, fé no Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir daí, milhares de pessoas, empresas, imprensa, organizações eclesiásticas vinham ao encontro de David Wilkerson e queriam convidá-lo para dar palestras e contar a sua vasta experiência. A revista Time, o New York Times, o Daily News, entre outras grandes publicações, destacaram artigos a respeito do seu trabalho e ele foi entrevistado por muitas rádios, programas de rádios, de TV. Mas, enquanto ele estava no auge da fama, um dia, porém, um homem de origem chinesa o deteve na rua e lhe deu o seguinte recado. Virou-se para ele e disse o seguinte: eu moro em Hong Kong, mas o Senhor pediu para eu lhe dar um recado bem simples. O Senhor Deus está me dizendo para lhe dizer o seguinte: o senhor, pastor Wilkerson, está dependendo demais de si mesmo. E o Senhor já não está dependendo mais de Deus. O Senhor perdeu a simplicidade. E quando Wilkerson ouviu aquela palavra daquele homem na rua, ele quis se defender argumentando algumas coisas. E aí o homem ouviu alguns argumentos dele e disse o seguinte: olha, eu não estou preocupado com nada disso.
eu choro pelo Senhor. O que eu precisava dizer e Deus mandou eu dizer para o Senhor, eu já disse. Eu só quero dizer para o Senhor perdeu a simplicidade da fé. Virou as costas e foi embora. Wilkerson disse que ele tentou ignorar aquele homem, tentou ignorar aquele recado, mas aquilo não parava de o incomodar. Apesar do seu padrão de vida não ter mudado muito, ele agora tinha uma casa mais bonita e um carro melhor, sim. Mas ele parou finalmente para considerar aquele recado e passou a considerar e analisar a sua vida. E chegou à mesma conclusão. A conclusão que ele chegou é que ele havia perdido a simplicidade da fé. E o problema era mais profundo do que uma questão material. Era algo na sua alma. Era algo no seu coração, no seu interior. E, irmãos, quando reli essa experiência, eu comecei a pensar que tenho percebido muito claramente que nós também podemos nos tornar sofisticados na nossa espiritualidade. A fé simples que nos alimentou no início da nossa caminhada cristã tem se transformado para muitos numa busca confusa e atabalhoada de outros elementos que não são essenciais para a nossa fé. Então, nós nos tornamos questionadores, filosóficos, mas começamos a nos afastar da essência da vida cristã, que não fica impressionada com ritos complicados, com manuais elaborados, com teologias ou fórmulas complexas, mesmo que sejam sagradas, teologias rebuscadas, mirabolosas. E aí, sem percebermos, começamos a depender mais de nós próprios, dos nossos recursos, da nossa sabedoria, da nossa experiência, vasta experiência, da nossa família, de nós. E sem querer nos afastamos de Deus, ainda que fazendo as coisas que nós fazemos. Chegamos à igreja, participamos do culto, convivemos com os irmãos, mas a nossa fé simples está se desaparecendo. Vida cristã, meus queridos irmãos, é o simples relacionamento do crente com o seu Deus, da criatura com o seu Criador, de uma alma que tem sede com o único que tem poder de saciar a nossa alma. Do homem desorientado que encontra sentido e direção na pessoa de Jesus de Nazaré. E nós temos perdido a capacidade de sermos simples. E não seria isso que Jesus quis dizer ao afirmar que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não seremos capazes de ver o reino de Deus. O reino dos céus. Jesus chegou mesmo a colocar uma criança no meio dos seus discípulos. Ele queria chamar a atenção
Os irmãos sabem como é que é criança. Eu nunca me esqueço. Eu tinha uns 19 anos, estava num campo de futebol e começou a chover granizo. E nós tivemos que correr, arrumar um lugar, porque aquele pedaço de gelo era um pedaço grande. E sabe de uma coisa? Nós começamos a correr perigo, que aquilo estava caindo com uma força muito grande. E o maninho, um garoto de 8 anos de idade, chegou para o seu pai, que ia jogar bola conosco, e falou: pai, por que Deus faz cair gelo? E o pai dele disse o seguinte: filho, Deus deve estar com pena dos pobres que não têm geladeira e está dando gelo para eles. O maninho ouviu aquilo e louvou a Deus. Confiou na palavra do pai. Achou que aquela palavra do pai fazia lógica. Você entende como a criança confia? Há um momento ainda que a criança confia no pai. O pai pode dizer qualquer coisa, é o seu pai. E ela então confia. Irmãos, a criança não só confia, mas descansa nos braços do pai. Eu conto para os irmãos a história da múmia. Com medo das múmias lá do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Eu vi aquilo, fiquei maravilhado. Aí fui dormir. Na hora de dormir, eu fechava o olho, via aquela múmia. Aí abri o olho, vi o meu irmão deitado. E ele parecia múmia. Lá na minha casa tinha um objeto jurássico chamado enceradeira. Eu olhava para aquela enceradeira à noite, era a múmia em pé. Eu fechava o olho, era múmia, eu abria o olho, era múmia. Saí correndo, fui no quarto do meu pai, bati lá. E ele falou: quem é? Eu falei: pai, sou eu. Você quem? Éramos 5. Sou eu, Renato. O que foi, filho? Estou com medo. Medo de quê? Da caveira. Eu não sabia falar múmia. Mas eu não me esqueço o que meu pai fez. Ele abriu a porta, ele me pegou no colo, ele me levou de novo para minha cama, deitou-me e deitou-se ao meu lado, botou a mão sobre minhas costas, afagou meu cabelo e disse: dorme, filho, papai está aqui. E eu fechei os olhos e não vi mais nada. A presença do meu pai infundiu-me grande segurança. Irmãos, um filho pequeno descansa nos braços do pai de forma tranquila, porque confia no pai. O pai é o seu herói. Nós deveríamos também, da mesma forma, ter a mesma atitude diante do Pai Celestial. Nós precisamos nos descomplicar, nós estamos nos tornando sofisticados, elaborados demais, mas estamos cada vez mais secos, mais vazios, mais exigentes e transformamos a nossa história numa vida de exigências absurdas, criamos necessidades e estamos perdendo a capacidade de viver a fé de uma maneira simples, espontânea, celebrativa, natural. Nós precisamos voltar a crer como a criança no nosso Pai Celestial. Eu me lembro do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, uma vez chegaram para ele e perguntaram a ele: Dr. Russell Shedd, o senhor crê mesmo que Jonas foi engolido por um peixe? Dr. Russell Shedd, que era PhD, era doutor em teologia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Um homem extremamente culto, com uma teologia, com uma
teologia bíblica profunda. E ele disse o seguinte: eu creria se a Bíblia dissesse que Jonas comeu um peixe grande, eu teria crido. Porque a Bíblia diz isso. Aquele homem, fé simples. Domingo passado eu disse para os irmãos, pregando sobre ansiedade. Eu disse que o problema não é a ansiedade, é um problema espiritual. Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O problema é de incredulidade. Porque nós não cremos que Deus cuida de nós. E Deus tem cuidado de nós. Irmãos, voltemos a crer como criança no Pai Celestial. Voltemos a confiar em Deus. Voltemos a descansar nas mãos do Pai. Voltemos a consultar o Pai Celestial. Voltemos àquela fé simples que nos salvou e nos transformou em filhos amados de Deus. Você não quer pedir isso a Deus hoje? Você não quer pedir isso a Deus nessa manhã? Deus, descomplica a minha vida. E aquela fé simples com que eu abracei Jesus, eu quero que ela volte a habitar no meu coração e me fazer viver tranquilo nas mãos do Pai. Vamos orar, vamos. É isso mesmo, Deus, nós estamos com vergonha, porque estamos nos afastando, estamos nos sofisticando, e nem estamos percebendo as nossas exigências, as nossas hesitações. Nós queremos, ó Deus, pedir perdão, e queremos que o Senhor nos ajude a confiarmos plenamente no Senhor, a descansarmos na Tua palavra, a sermos ousados em Cristo Jesus e termos uma fé simples, ao mesmo tempo profunda e sólida, uma fé que crê nos Teus infinitos recursos, uma fé num Deus amoroso que cuida de nós e nos abençoa com graça, poder e misericórdia. Deus, enche a nossa igreja de uma fé simples, a fé de uma criança que confia absolutamente no seu Pai, porque é o seu Pai, e Pai cuida, e Pai abençoa. Tu és o nosso Pai amado. Obrigado, porque o Senhor há de cuidar, e a Tua palavra há de se cumprir em nós. É a Tua promessa, e nós cremos, em nome de Jesus. Amém.